Olá, pessoal, todos bem? Pessoal, retornamos para dar continuidade, né, ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei 10.098, que a gente começou teve um bloco de aula já, né, que eu fiz uma breve explanação para vocês. Parei basicamente aqui, nessa parte aqui, onde eu mostrava para vocês a administração pública brasileira. Disse que ela é compreendida pela administração pública direta e indireta. Então, ela é dividida entre essas duas, tá? A direta é a mãe, né? Podemos dizer assim, e a indireta é a filha, porque a direta cria a indireta, beleza? Mas são pessoas distintas, por quê? Porque a direta não manda na indireta, ou seja, a indireta não é subordinada à direta, tá? Disse para vocês também que a direta é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. São os chamados entes políticos, entes federados, são criados pela Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, quando criou o Estado brasileiro, criou a administração pública direta. Os entes federados, entes políticos, União, Estado e municípios. Beleza? Quem criou a indireta foi a direta. Então, a Constituição cria a direta e a direta cria a indireta, beleza? Que são as autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, chamadas de entidades administrativas, tá? Porque qual é a diferença, pessoal? A União, os estados, DF, o município, tem a capacidade política de legislar, né? Essa capacidade de governar, de legislar, de criar leis. A administração pública indireta, ela é chamada de entidade administrativa porque ela só vai prestar um serviço ali, uma atividade, ela só vai fazer isso. Ah, basicamente isso aí. Essa é a diferença. Tá? Aí a gente enveredou para o lado da 10.098, o artigo 2º, que fala do servidor público, tá? Que fala que o servidor público tem cargo público. E aí eu coloquei para vocês, antes de entrar de fato nesses artigos da 10.098, eu coloquei para vocês uma divisão entre servidor, né, empregado e temporário. Tá? Aí eu disse para vocês que o servidor, né, entra por concurso, tem estabilidade, tá? Tem cargo público, né? Vai fazer um concurso público. O empregado público, né, ele vai ter um emprego público, não tem estabilidade, faz concurso, tá? Beleza? Basicamente, foram essas as diferenciações que a gente fez. Beleza, aí finalizamos, né? Concluímos aquilo ali, vocês podem rever depois, tá? Agora eu só vou mostrar para vocês se situarem onde que fica servidor público aqui, né? Ah, será que eu tenho servidor público na União? Será que eu tenho servidor público nas empresas públicas? Tá? Isso é importante vocês terem uma noção, porque pode vir alguma questão em prova, não é o que mais cai, mas é importante vocês terem uma noção para vocês se situarem, tá? Beleza? Ó, pessoal, nós teremos servidores públicos na administração direta. Então, em toda a administração direta, a administração pública direta, nós teremos servidores públicos, tá? Beleza? Na indireta, nós teremos servidores públicos nas autarquias, tá? Deixa eu até abrir aqui. Fazer para esquematizar para vocês, tá? Ó. Ou seja, na indireta nós teremos, nas autarquias nós teremos servidores públicos, tá? Ou seja, quem vai trabalhar numa autarquia, né, no INSS, quem vai trabalhar no... Vou botar a sigla, tá, pessoal, para facilitar a vida. Quem vai trabalhar no Detran, no estado do Rio Grande do Sul, vai ser chamado, né, de servidor público, beleza. Nas fundações, vocês têm que cuidar, porque a fundação pública ela é dividida. Fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado, tá? Na fundação pública de direito público, eu vou ter servidor público, tá? Na fundação pública de direito privado, tudo que se equiparar ao privado, à iniciativa privada, eu vou chamar de empregado público, tá? Quem vai trabalhar na fundação pública de direito privado é empregado público, tá? Tanto que a fase, não sei se vocês viram que saiu um concurso para a fase, né? É como se fosse, entre aspas, a SUSEP
da gurizada, né? Daquela criançada, dos adolescentes ali que praticam ato infracional. A fase, ela é uma fundação. E o regime dela é seletista. Então, quem está lá são os empregados públicos. Então, em tese, a fase é uma fundação pública de direito privado, tá? Porque quem trabalha lá são empregados públicos, tá, pessoal? Existe uma discussão aí, porque prestam um serviço público, mas, né, o regime da fase é seletista, não é estatutário. Então, quem vai trabalhar na fase não vai ser chamado de servidor público, tá? Vai ser chamado de empregado público. Pessoal, na sociedade de economia mista e nas empresas privadas, ó, eu vou ter sempre empregados públicos. Por quê? Porque a sociedade de economia mista e a empresa privada, né, e a empresa pública tem caráter, né, é regida pelo direito privado. Então, eu esquematizei para vocês, ó, tá? Na direta, eu só tenho servidor público, tá? Claro, tem uma exceçãozinha no oceano que não cabe para vocês essa discussão aqui, tá? Que é o pessoal dos agentes de saúde e tal, que deu um burburinho, mas isso aí não cai em prova, tá? Na administração pública indireta, que é mais diversificado, ó. Se eu tiver numa autarquia, eu vou ter servidor público, tá? Eu vou ser servidor público. Se vocês fizerem concurso para o INSS, que está para sair também, vocês serão chamados de servidor público, terão cargo público, terão estabilidade, tá? Se vocês fizerem concurso para uma fundação, se ela for de direito público, serão servidor público. Se ela for de direito privado, serão empregados públicos, tá? Se fizerem concurso para uma sociedade de economia mista, Banco do Brasil, Banrisul, ou para uma empresa pública, Caixa Econômica Federal, serão chamados de empregado público. E aí qual é a característica? Entra por concurso, não tem estabilidade, não tem cargo, tem emprego, tá? Beleza? Deixa eu puxar mais para cima aqui para facilitar a visualização. Tá, pessoal? Então, esquematizamos. Onde vocês estarão no concurso da SUSEP? Pessoal, a SUSEP é um órgão do estado do Rio Grande do Sul. Então, vocês estarão aqui, ó, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Vocês estarão aqui, então, tá? Se a gente trabalhar com o estado do Rio Grande do Sul, a SUSEP é um órgão do estado do Rio Grande do Sul. Ó, vou botar SUSEP RS, tá? E aí, quem trabalha na SUSEP é chamado de servidor público. Por quê? Porque está dentro da administração direta. Ó, eu tenho a administração pública direta, aí estadual, especificamente falando do estado do Rio Grande do Sul, e um dos órgãos do estado do Rio Grande do Sul, né, é a SUSEP. E se você está, então, dentro de um órgão da administração pública direta, tu vai ser chamado de servidor público, tá? Beleza? Fechou aqui, então? Tranquilo? Tá esquematizado para vocês aí, né? Vocês vão ter com esse mapa uma visão geral para não perder questões de concurso, tá? Bem esquematizado para vocês aí. Beleza, então. Então, vamos agora voltar lá para a nossa lei 10.098 para poder, então, evoluir no estudo, tá? Vamos lá. Pessoal, o que nos diz aí o artigo 2º da nossa 10.098? Olha só, agora, depois de toda essa introdução, por que é necessária essa introdução, essa prévia visualização? Isso a gente já adiantou da parte do direito administrativo, tá? Essa prévia introdução é necessária para que vocês agora tenham mais facilidade com esse jogo de palavra que vem aqui na 10.098, tá? Beleza? Ó, artigo 2º, para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, pessoal, servidor público é aquela pessoa que está dentro do cargo público, tá? Ó, vou fazer aqui para vocês um esqueminha aqui, ó. Aqui eu tenho, né, um cargo público, tá? E a pessoa que está aqui dentro deste cargo público, ó, deixa eu pegar a caneta aqui, ó, tá? É chamada de servidor público, tá? Beleza? Então, o servidor público, ele tem cargo público, tá? Investir, pessoal, é entrar no cargo público, tá? É entrada no cargo público, tá? É tomar posse ali no cargo público, tá? Então, aqui, ó, o quadradinho é o cargo e dentro do cargo X é o servidor público. Então, servidor público é aquele que tem cargo público. A gente já viu isso, tá? Beleza. Agora, o artigo 3º encaixa novamente no 2º. Só inverte. Diz para nós, explica para nós o que é o cargo público, ó.
Cargo público é criado por lei, então você tem que se ligar. Cargo é criado por lei. Só a lei cria cargo. Ah, vamos criar 600 cargos na SUSEP. Então tem que ter uma lei de iniciativa do governador que vai para a Assembleia e a Assembleia tem que aprovar essa criação desses cargos. Senão, não tem como, tá, pessoal? Decreto não cria, né? Medida provisória. Cargo é criado por lei, tá? Para prova, para nós, ó, o que, que a lei fala? Cargo é criado por lei, tá? Em número certo, ou seja, 600 cargos para agente penitenciário, né? Com denominação própria, agente penitenciário, consistido em um conjunto de atribuições e responsabilidades. Aqui vai estar, na lei, vai vir dizendo, ó, o cargo é esse, 600 cargos, eu estou criando a lei, tá? O nome do cargo é de agente penitenciário, e as atribuições e responsabilidades são essas, tá? Isso, tá, pessoal? Cometidas a quem? Olha só, cometidas a um servidor. Então, pessoal, novamente, ó, o cargo é de quem? Do servidor. E o servidor tem um cargo. Então, vocês façam esse jogo de palavras. O artigo 2º e o 3º é bem fácil de vocês relembrarem ou lembrarem na hora da prova. Servidor público tem cargo e o cargo público é do servidor, tá? Beleza? Aí o final fala que mediante retribuição pecuniária, né, paga pelos cofres públicos. Claro, aquele ente da administração pública que te contrata, que fez o concurso, é quem vai ter custear, né, o teu salário ali, quem vai te pagar, quem vai bancar a tua remuneração, tá? Beleza, pessoal? Fechamos o 2º e o 3º, tá? É bom para vocês terem uma noção geral, né? Pode vir o 2º ou o 3º, e aí vocês, com esse jogo de palavras, vocês lembrando, vocês já acertam a questão. Servidor tem cargo. Cargo é do servidor, tá? Beleza? Vamos lá. Artigo 4º, ó. Os cargos públicos estaduais acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos legais para investidura e aos estrangeiros, ó, brasileiros e estrangeiros, na forma da lei complementar, são de provimento efetivo e em comissão, beleza? Vamos, então, fazer um esqueminha aqui dessa questão dos cargos, ó. Deixa eu abrir aqui um novo mapa. Vamos esquematizar. Pessoal, o que, que a lei nos diz ali, ó? Que o cargo público, ó, ele pode ser efetivo, tá? Ou ele pode ser em comissão, tá? Deixa eu excluir aqui. Pessoal, o cargo público efetivo é aquele que tu entra através do concurso público. O cargo público em comissão é aquele que tu entra através de um convite de alguém, tá? Tu não faz concurso público. É exceção ao concurso público, tá? Ah, qual é a regra para entrar, para trabalhar no poder público, na administração pública? É que tu faça um concurso. É que teu cargo seja efetivo. É que tu entre pela porta do concurso. Excepcionalmente, uma exceção à regra é que tu entre através de um convite. Tu entre num cargo em comissão, tá? Beleza? Por isso que, seguido, vocês escutam essa discussão. Ah, não fez concurso, tá só nomeando CC, tá burlando o concurso. Às vezes, realmente, dependendo do número de CC, em determinada administração pública, determinada prefeitura, ou estado, ou na União, ou em determinada entidade administrativa, se tem um número elevadíssimo de CC, está burlando o concurso público, a regra, porque a regra é que tu traga pessoas para trabalhar dentro da administração pública através do concurso público, não através de convite, tá? Pode ter cargo em comissão? Pode, mas é exceção, é um número bem a menor, tá? Do que o cargo público efetivo, beleza? Deixa eu só abrir aqui então para vocês, ó. Beleza, vamos esquematizar então. O cargo público efetivo, vocês entram através de concurso público. O cargo da SUSEP é um cargo público efetivo. Por quê? Porque vocês vão prestar um concurso público para, então, né, se Deus quiser, aprovados, entrarem, né, na SUSEP para trabalhar. Tá? Entraram pela via do concurso público. A regra, tá? Beleza. Então, o que, que a lei nos diz ali, o artigo 4º? Que o cargo público, né, ele é acessível, né? Ó, vamos voltar ali para vocês
para a gente visualizar ali, ó. Ó, investidura a todos os brasileiros, tá? E também aos estrangeiros, né? Na forma da lei, são de provimento efetivo e de provimento em comissão, tá? Então, em regra, pessoal, quem pode acessar os cargos públicos, tá? Os brasileiros, ó, e os estrangeiros, tá? Estrangeiro pode ser concursado, pode fazer concurso, pode ter um cargo público, sim, tranquilamente, tá? O CC, é claro que pode também, né? Mas, normalmente, a dúvida vem, tá, mas o estrangeiro pode fazer concurso? Pessoal, na forma da lei, ou seja, porque quando a lei ali, a 10.098, fala na forma da lei, o estrangeiro pode ter um cargo público efetivo, quer dizer o quê? Quer dizer que algumas carreiras vão autorizar que os estrangeiros sejam, né, concursados, tá? Principalmente servidor, professor, né, pesquisador da Universidade Federal, tá? Podem ser estrangeiros. Então, os cargos públicos são acessíveis a estrangeiros? Sim, tá? Na forma da lei, mas sim. Então, cuidado, que a questão pode dizer para vocês que o cargo público é só para o brasileiro, é só acessível ao brasileiro. Não, também ao estrangeiro, tá? Beleza? Lembre-se disso. O estrangeiro também pode acessar determinados cargos públicos, que a lei vai dizer quais são eles, tá? Beleza? Só isso que você precisa saber, tá? Outra coisa que vocês não podem confundir é que a lei, às vezes, o concurso, o que a questão traz? Que o cargo público é acessível aos brasileiros natos, tá? Pessoal, não, tá? Lembre-se que o brasileiro, ele tem uma divisão, né? Nato ou naturalizado, né? Nato, aquele que nasceu no Brasil, ou filho de pais brasileiros, tá? Nato. Naturalizado, aquele que adquiriu a nacionalidade brasileira. Lembrem-se do D'Alessandro, que há pouco tempo adquiriu a nacionalidade brasileira, né? Depois de 15 anos no Brasil, trabalhando, jogando futebol, ele adquiriu a nacionalidade brasileira. Ele é naturalizado, beleza. Mas olha só, a lei 10.098 não faz distinção. Não interessa se tu é nato, se tu é brasileiro, ou se tu é naturalizado. Tu podes fazer concurso público, tá? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque preste atenção, a questão da prova pode trazer para vocês, ó, os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros natos, errado, né? Ou somente aos brasileiros natos, errado. A lei fala que é acessível aos brasileiros, pouco importando se é nato ou naturalizado, tá? Beleza? Tranquilo? Até vou colocar essa observação para vocês aí. Brasileiros natos ou naturalizados, tá? Se excluir um deles, né, tá errado. Beleza? Tá? Tranquilo? Então, cuida aqui, que aqui pode ser questão de prova, tá? Beleza? Agora, o cargo em comissão, pessoal, é aquele que tu entra na administração pública a convite, né? É a exceção, tá? Exceção. Esse convite, qual é a característica desse cargo em comissão? Ele é de livre... Ó, deixa eu melhorar esse esquema aqui. Ó, vamos excluir aqui. Agora aqui. Agora sim. Ó, ele é de livre nomeação e exoneração. Tá? Beleza? Ou seja, o cargo, pessoal, o público em comissão, aquela pessoa que te convidou e aí te nomeou ali para trabalhar naquele cargo público, ao mesmo tempo, a qualquer tempo, ela pode te exonerar. Tá? Diferentemente do cargo público efetivo, que tu precisa entrar através do concurso, é mais difícil, mas para te exonerar, para te mandar embora, é mais difícil. Tá? Depois que tu adquire a estabilidade, depois dos 3 anos ali. Aí mesmo no estágio probatório, tem que te justificar, tem que te dar um direito de defesa, tá? O porquê que tá te mandando embora. Tá? E depois que adquire a estabilidade, aí as situações, as possibilidades reduzem drasticamente.
Agora, o cargo público em comissão, que é a nossa, ó, é a exceção, inclusive eu vou frisar isso para vocês, ó. Ó, o cargo público é a exceção. Esse aqui, aquela autoridade que te nomeou, te manda embora quando quiser, tá? Por isso que o cargo público em comissão é de livre nomeação e exoneração. E o cargo público em comissão é a exceção ao cargo público efetivo, ao concurso público, beleza? Tá? Qual é a regra para entrar no serviço público? Pela porta do concurso público. Exceção pela porta do convite, do cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração, beleza? Beleza, então, vamos lá, então, vamos voltando para a nossa lei aqui para a gente dar sequência. Os cargos em comissão, o parágrafo 1º fala que são de livre nomeação, ó, livre nomeação e exoneração, tá, pessoal? Já falei para vocês, já coloquei no esquema isso para vocês, tá? Agora, uma diferença aqui no parágrafo 2º entre cargo em comissão e função gratificada, ó. Os cargos em comissão, o CC, preferencialmente, e as funções gratificadas, com atribuições definidas de chefia, assistência e assessoramento, tá, serão exercidos por servidores do quadro permanente, ou seja, servidores concursados, ocupantes de cargos técnicos ou profissionais, nos casos e condições previstos em lei. Então, aqui a gente tem que fazer uma separação entre cargo em comissão e função gratificada, tá? O que está dizendo aqui, pessoal? Está dizendo que o cargo em comissão, preferencialmente, tem lá um cargo em comissão, né? Para assumir lá, sei lá, de dirigente do departamento X, um cargo em comissão. Preferencialmente, a autoridade pública, né, o governador, o prefeito, o presidente, quando vai nomear alguém para aquele cargo em comissão, preferencialmente ele deve escolher quem? Um servidor, tá, do cargo permanente, aquele cara que fez concurso, né, que em tese ele é um cara mais capacitado para assumir aquele cargo em comissão. Aí ele vai lá, assume por determinado tempo, quando o governador achar que ele não está mais servindo, né, vai, no caso, vai tirar ele de lá, e aí ele volta para o seu cargo, tá? Agora, também o governador pode nomear alguém de fora para aquele cargo em comissão, um particular, uma pessoa que não é da administração pública? Pode, por quê? Porque a lei fala que os cargos em comissão, preferencialmente, sempre que der, serão, né, preenchidos por servidores, beleza? Agora, as funções gratificadas e as funções gratificadas serão exercidas por servidores. As funções gratificadas só por servidor de carreira, tá? Essa é só por servidor, tá? Ou seja, tem ali uma função gratificada para te ser o chefe do setor, tá? Uma FG para te ser um coordenador do setor X. Beleza. Essa função, se é uma função gratificada, tem que ser exercida, tem que ser nomeado designado um servidor, tá? De carreira, que passou no concurso. Não pode o governador ou o chefe ali nomear alguém de fora. Por quê? Função gratificada, só servidor público concursado. Cargo em comissão, preferencialmente servidor. Se não, pode ser até alguém de fora, tá? Então, vamos esquematizar isso para vocês, ó. Vamos colocar aqui, ó, cargo em comissão, ó. Deixa eu abrir aqui, já vou preencher para vocês aqui. Eu vou abrir outro para ficar junto, né, para não ficar... Ó. Vamos lá. Diferença entre cargo em comissão, tá? E função gratificada, tá, pessoal? Aqui eu não estou comparando cargo público efetivo e cargo em comissão. Aqui eu estou comparando cargo em comissão e função gratificada, tá? É um lugar em que tu vai assumir e vai ganhar algo a mais, tá? E aí a lei está dizendo, ó, nesse caso, pode assumir esse lugar aqui o fulano e o beltrano. Nesse caso aqui, só o fulano, tá? Beleza.
Diferença, então, entre cargo em comissão, né? O nosso famoso CC. Tá? Quem é que pode assumir o cargo em comissão? Ó, preferencialmente, a preferência é para quem? Preferência, eu vou botar para o servidor público, tá? Beleza. Se quem está assumindo, no nosso caso, na SUSEP, né? O superintendente da SUSEP, o secretário da secretaria ali, o chefão da secretaria ou o governador, no caso, eles não querem dar para um servidor esse cargo em comissão, eles podem trazer alguém de fora, trazer um particular, né? Uma pessoa da sua confiança, tá? Um particular, ou seja, alguém de fora da administração pública, alguém que pode ter um cargo público em outro lugar ou não precisa também ter, pode ser alguém que é da iniciativa privada. Né? Muitos secretários, muitos diretores disso e aquilo, né? CCs são de fora, não tem vínculo nenhum com a administração pública, tá? Beleza? Agora, a função gratificada, aí essa somente pode ser assumida, né? Só quem pode ser designado para assumir função gratificada é o servidor público de carreira, aquele que passou no concurso público, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, esquematizei para vocês as diferenças, né? Ó, na verdade, diferenças entre cargo em comissão e função gratificada. Quem é que pode assumir o cargo em comissão? Preferencialmente o servidor público de carreira, mas se a autoridade que está nomeando não quiser, pode trazer alguém de fora, sem problema, para assumir o cargo em comissão. Agora, a função gratificada, só quem pode assumir é o servidor público de carreira. Se vocês não entenderam, trazendo para o dia a dia de vocês, que a maioria de quem estuda para concurso trabalha na iniciativa privada. Né? É como se fosse o gerente, tá? Né? Só que aí o gerente aqui, ele pode assumir, né, o nome do lugar que ele vai assumir, o posto lá, pode ser cargo em comissão ou função gratificada, tá? Se porventura o nome de que está disponível lá no estado é cargo em comissão, o gerente, como se fosse o cara da iniciativa privada, né, aí na empresa onde tu trabalha, tem que ser, né, pode ser alguém da loja, da empresa onde tu trabalha, ou pode ser alguém de fora. Mas se fosse, né, a gerência, o termo ali para o posto da gerência fosse chamado de função gratificada, aí teria que ser alguém de dentro da empresa. Tá? Então, pega e passa para o local da tua empresa onde tu trabalha o exemplo, tá? Se lá o local lá de chefia, onde tem um lugar de chefia lá, né? Se fosse essa chefia chamada de cargo em comissão, aí pode ser alguém da empresa ou alguém de fora. Se for chamada essa chefia de função gratificada, pode ser alguém, tem que ser somente alguém da empresa, tá? Tranquilo? Beleza? Então, na tua empresa onde tu trabalha, né, vai ter alguém que vai assumir esse posto de gerente. Aí só o que muda para nós se esse posto vai ser chamado de cargo em comissão ou função gratificada, né? Aí vai mudar, tá? Se for cargo em comissão, alguém de dentro ou alguém de fora. Função gratificada, somente alguém de dentro, tá? Beleza, pessoal? Finalizamos aqui, então, tá? Esse bloco, depois retornamos avançando na 10.098, tá? Até a próxima, um abraço.